Fala pessoal, Leonardo Werneck por aqui e hoje a gente vai falar sobre gestão financeira, ou melhor dizendo, gestão operacional. Eu sei que muita gente, quando ouve essa palavra gestão operacional ou gestão financeira, começa a ficar preocupado. Começa a achar que vai ter que estudar muito, não, porque eu não sei matemática, porque eu nunca me aprofundei nesse assunto, vou ter que começar a ler livro sobre educação financeira, ler livro sobre isso, sobre aquilo. Calma, não é nada disso. É super simples e eu vou te mostrar como ela, sendo simples que é, pode fazer uma grande diferença no seu mês operacional, no período que você está operando aí na sua conta. A falta dessa gestão operacional pode trazer para você grandes problemas. Talvez seja esse o motivo que você não está conseguindo ir para frente. A verdade é que são vários os motivos e você tem que começar a tirar da sua equação todos eles. Quanto mais você aprende, quanto mais você vai adquirindo conhecimento e aplicando na sua conta, você vai entendendo que você vai tirando da frente os possíveis problemas. E é aí que a consistência na sua conta começa a aparecer. Como sempre, antes de eu te mostrar aqui tudo que eu tenho para te falar, compartilha esse vídeo, dá o seu like e, se você puder, me ajuda a divulgar o canal no YouTube, beleza? Então vamos para o vídeo e eu vou te mostrar o que a gestão operacional foi capaz de fazer na minha conta nesse último mês que passou. Fica de olho. Bem, então vamos falar sobre a gestão operacional. O foco desse vídeo é te falar como foi que eu, no mês que se passou, no mês de novembro de 2019, com apenas 4 operações, onde eu tive apenas 50% de acerto, consegui sair com lucro de quase 32 mil reais. Como pode isso? Tão poucas operações, uma taxa que não foi nem um pouco boa, 50%, ela é até mesmo abaixo do aceitável, ou seja, o mês foi um mês complicado. Algo aconteceu naquele mês ali. E no momento de mercado onde a gente é bombardeado por propagandas que te falam que o caminho é operar de forma desesperada o tempo inteiro, porque você vai lucrar todos os dias um valor fixo. Como pode eu não ter conseguido alcançar isso? Presta bem atenção. Esse caminho que o pessoal tenta te vender é o caminho da perda, é o caminho do prejuízo e da decepção. O caminho que eu conheço para você ter lucro no final de um período, seja ele mensal, seja ele até mesmo semanal, se você quiser, ou até mesmo diário, para o lucro vir diariamente, você precisa entender que certas coisas são necessárias que você esteja fazendo na sua conta, na forma que você opera, para que isso se torne uma realidade. E vamos falar sobre isso agora. Preste atenção. O meu operacional, a minha técnica, eu prefiro muito mais operar pouco de forma certeira e com uma quantidade grande de contratos, executando a gestão operacional de forma plena, do que operar o tempo inteiro, toda hora, no único dia, operar 15 vezes, 20 vezes, e tem gente que opera até mesmo 100 vezes no único dia operacional. E olha, a gente está falando aqui, nesse meu resultado, que foi no 1º do 11 a 30/11, é algo mensal. Então aconteceram só 4 operações. Eu acertei 50%, eu acertei 2. Olha que coisa justa. Isso é realidade, minha gente. Para de querer correr da realidade. Olha só, quanto mais você correr da realidade, mais distante do lucro, mais distante de realizar o seu sonho, você vai ficar. Pode ter certeza. Eu tenho 24 anos de mercado financeiro. Não é qualquer pessoa que está te falando isso. Eu dediquei a minha vida para entender tudo isso que eu estou te mostrando, para executar e para te falar, o caminho é esse daqui. O caminho que me trouxe para ganhar no mês de novembro, mesmo com um mês onde só surgiram 4 oportunidades e eu só consegui acertar 2, eu consegui ganhar 31 mil. Ah, mas eu opero com muitos contratos? Não tem problema, você pode operar com os poucos contratos que você opera agora no início, com 2 contratos. A gestão financeira, se aplicada de forma correta, ela com certeza te salva de um mês que foi operacionalmente ruim. Vamos ver isso agora, preste atenção aí que eu vou te mostrar. Então essas foram as minhas operações. Veja só, eu comecei o mês no dia 1º ganhando um lucro de 19 mil. E de novo, no mesmo dia, eu operei o mini índice e tive um lucro de 20 mil. Então, olha, no primeiro dia do mês, surgiram 2 operações e ali eu tive quase 40 mil reais, certo? Depois, no dia 4 desse mesmo mês, eu tive uma operação e olha como eu reduzi contratos. Esse aqui é o índice cheio, então 160 do cheio. Depois eu fui para o mini índice no mesmo dia. Eu operei 400 contratos e depois eu fui no dia 4 para o mini índice e eu operei só com 50. E no dia 5, dia seguinte, com 100. As últimas 2 operações eu tive um prejuízo.
Então eu perdi 440 pontos nessa, eu perdi 205 pontos nessa. E logo depois, no dia 6 em diante, pasme, não tive nenhuma outra operação. Vamos entender o que aconteceu aqui? Por que eu operei com quantidades diferentes? Por que de repente parou de ter operação? Por que eu não operei o dia inteiro? Por que eu não operei no dia 1 50 vezes e no dia 4 mais 50 vezes naquele dia? Como eu te falei, o meu foco, eu construí a minha vida no mercado, na minha caminhada, é operar cada vez menos, com uma quantidade grande de contratos, buscando o máximo de resultado que aquela operação me permite. Só que isso é a forma simples de você enxergar. A forma mais completa é que cada operação apresenta um risco operacional. E para cada risco operacional, eu tenho que sim mapear a quantidade de contratos, aqui no caso mini índice, que eu vou operar. Se fossem ações, a quantidade de ações e por aí vai. Esse dia operacional, que foi o dia 1º do 11, primeiro dia do mês, eu tive uma operação onde eu tinha uma probabilidade de acertar essa operação muito alta. Eu, assim como todos os meus alunos, trabalhamos com isso tudo que eu já te falei, e aliado a tudo isso, a nossa visão de mercado, formato operacional muito objetivo. Então eu tenho aqui, por exemplo, olha, uma região operacional. Essa região operacional me diz que quando o mercado encontra nela, eu posso ter uma compra. Se eu tenho essa compra, eu e meus alunos vamos usar, além dessa informação, para aumentar a veracidade e probabilidade do que está acontecendo, do nosso validador de operações, que é um indicador que eu criei, que ele indica qual é a tendência do mini índice naquele momento. Se essa setinha for azul, significa que a tendência é de compra. Então a chance do mercado é bem alta dele subir. Se essa seta for totalmente vermelha, significa que a tendência é de queda. Então, uma compra com tendência de queda, eu tenho uma fragilidade, eu não tenho total alinhamento para dar certo. A gestão operacional, ela precisa acontecer com a soma de critérios a favor e contra a sua operação. Tudo bem, você pode não ser o meu aluno, mas não significa que no seu formato operacional atual, você não tenha critérios que você vai somando. Se simplesmente você não tem nenhum critério, você opera no susto, para de fazer isso, porque a chance de você perder seu dinheiro é alta. Critérios operacionais, olha só quais são. Por exemplo, eu tenho o meu critério operacional, que são as regiões. Então, eu vou botar aqui, ó, que as minhas regiões operacionais, região de compra é compra, região de venda é venda. Então, bateu numa região de compra, eu posso comprar. Então, eu tenho um critério operacional falando que tudo pode dar certo ali. O meu segundo critério operacional é os meus validadores, essas setinhas. Então, se a setinha estiver indicando compra e eu vou fazer também uma compra, então eu tenho mais um alinhamento a meu favor. Outra, proporção risco-retorno dessa operação. Ou seja, uma compra aqui, eu vou perder por volta de 180 pontos. E quanto eu vou ganhar? Eu posso ganhar, se tudo der certo, 320 pontos. 320 pontos. Então, eu tenho uma proporção de lucro versus o prejuízo favorável. Então é mais uma coisa me falando que está ok. Quando eu tenho um alinhamento de tudo isso no meu operacional e meus alunos também, aí sim a gente coloca o máximo de contratos que a gente consegue, que a gente se permite colocar, não só financeiramente falando, mas é óbvio que psicologicamente também. Mas você começa a perceber que colocar contratos cada vez maiores na nossa boleta, no nosso operacional, não é só uma vontade. Quando a gente tem e trabalha com critérios operacionais pré-definidos e objetivos, não é muito interessante que o somatório deles te permite colocar cada vez mais contratos e o seu psicológico não é agredido? Vamos dizer que aqui com apenas um tipo de critério eu bote 50 contratos. O outro critério operacional, o segundo, também me falando que está tudo certo, eu bote mais 50 contratos. E o terceiro, eu também boto 50 contratos. Foi isso que eu fiz nessas duas operações. Só que na verdade eu opero com 100 contratos, então eu boto 100, 100, 100. Quando eu tenho todos os meus critérios operacionais falando que está tudo certo, além de eu botar o meu limite no mini índice, que são 400, eu também opero lá no índice cheio. Aumento a minha posição no índice cheio. E foi exatamente isso que não aconteceu nas outras ordens. Olha, eu só tinha um critério operacional para essa operação dar certo. Eu poderia ter evitado e não ter feito. É óbvio que sim. Uma operação que a gente chama de operação agressiva, ela existe quando não tem os critérios operacionais a nosso favor. Então a gente pode não operar, mas eu quis operar, usei só 50 contratos. Na outra, no dia seguinte, que eu também levei o stop, eu tinha menos critérios operacionais, então eu operei só com 100. Levei 200 pontos de stop, parei de operar. Nos próximos dias desse mesmo mês, eu não podia mais continuar operando as operações que tinham poucos critérios operacionais, porque isso seria um grande erro. Veja, se eu tive um bom lucro no início do mês e logo depois
por 2 vezes as operações com poucos critérios operacionais, ou seja, com 1 critério e com 2 critérios, elas não andaram bem, não seria uma teimosia muito grande da minha parte continuar operando esse tipo de operação? Aí então eu mudei a minha postura operacional e falei, daqui para frente do resto do mês, eu só posso operar com 3 critérios operacionais ou mais. Por isso que quanto mais itens você tem para validar uma operação, para falar, bem, está dando uma compra, isso está falando a favor da minha compra, aquilo também está falando, essa outra coisa também está falando. Quanto mais informação eu tenho para montar a minha operação e validar ela como uma operação vencedora, eu aumento a quantidade de contratos. À medida que a gente vai tendo stops de forma mais agressiva, com menos critérios, vamos evitando de fazer. E aí sim, de forma organizada, aquele mês operacional está mostrando para você que as operações agressivas não estão valendo a pena. Então a gente não teima e para de fazer. Começamos a esperar as operações mais conservadoras, com mais critérios, as mais fortes. Se por acaso elas também não estão funcionando, a gente corta o mês naquele momento. Olha, eu também operei as operações mais parrudas, as melhores, e não funcionou. Então eu não opero mais esse mês, ele não tá bom. Vamos esperar o mês seguinte. Eu estou falando de mês, mas a gente faz a mesma coisa com o dia. Durante um dia, eu operei uma única vez. A operação deu certo? Se você quiser, você até pode operar de novo naquele dia. Eu operei com um formato operacional, com apenas um critério ou 2, e não deu certo. É um grande erro naquele mesmo dia a gente voltar a operar a mesma operação. O que eu quero te mostrar aqui é que mesmo você operando pouco, foram 4 operações, mesmo não acertando todas elas, foi 1 para 1, eu tive um resultado muito bom. Olha, minha maior operação vencedora foi de 20.600, a maior operação errada de preju de 4.400. Vê? Eu só operei 4 vezes no total, 2 com 2. Não acertei muito. Mudei a minha forma de operar no meio do mês. No início do mês, eu falei, eu já estou no lucro, operei de forma agressiva logo sequencialmente, os meus lucros deram prejuízo. Por que eu vou continuar teimando? Se você começar a entender isso, se você começar a praticar o mapeamento das suas operações, a organizar as suas operações com critérios operacionais que te levam a operar cada vez mais pesado, uma confiança e uma probabilidade maior, e você entende que a menor para de fazer quando você começa a tomar stop, as coisas começam a andar por aí. Porque começam a andar por aqui. Eu estou te mostrando. Está na tela. Não tem como a gente fugir dos números. Os números mostram que esse é um formato que dá certo. Vou deixar aqui um convite para que você venha estudar comigo, tanto no grupo do Telegram, como no meu Instagram e no meu YouTube. Tem muito conteúdo que eu boto para você por lá o tempo inteiro. E quando você achar que chegou a hora, você vem fazer o meu curso. Eu não faço curso toda hora, são poucas vezes no ano porque me dá muito trabalho. Mas mesmo assim, durante essa pausa entre uma turma e outra, eu faço uma quantidade de conteúdo absurda para que vocês coloquem na cabeça que o caminho não é achar que vai ganhar R$100 todo dia, não é achar que você tem que operar o tempo inteiro toda hora. E sim, você tem que organizar o seu operacional. Você tem que botar um rumo na sua vida no mercado. E essa é a forma organizada de você ganhar dinheiro no mercado. Eu, durante 2 décadas, desconheço qualquer outra forma de você ganhar dinheiro do mercado. Mas eu conheço muitas e muitas formas de você perder dinheiro. E eu posso te falar com tranquilidade que qualquer coisa diferente do que eu te mostro, do que eu estou falando para você, é perder dinheiro. Um grande abraço. Te aguardo no meu Instagram, te aguardo no meu Telegram e lá no meu YouTube. O canal do YouTube é Estratégia Sakura. Te vejo por lá. Opa! Vem fazer parte do meu grupo do Telegram. Eu posto muito conteúdo exclusivo por lá, dou dicas, crio aulas e até mesmo crio turmas para o meu curso online exclusivamente para a galera que está realmente interessada em estudar e aprender. O link direto para você acessar está aqui no YouTube na descrição desse vídeo. Te vejo por lá.